Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Já tô morrendo de saudade de vocês, não vejo a hora dos cultos começarem, dos ensaios, dos ensinos, pra gente estar todo mundo junto de novo. Hoje a gente vai falar sobre Atos 2, tá? A descida do Espírito Santo. Quem acompanhou a aula 1 vai lá, corre lá, assiste, porque é a continuação, tá bom? Então a gente vai ler pra gente começar os estudos. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como um vento venente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhe concediam que falassem. Né? Aqui a gente podemos ver a descida do Espírito Santo, né? Quando Jesus foi para o céu, ele veio, né? Ele ressuscitou, ele veio e ele subiu aos céus, e ele falou assim para os discípulos dele, né? Para o pessoalzinho que estava lá, para eles ficarem em Jerusalém, né? Jerusalém significa casa de paz, para eles ficarem ali, porque ia vir o Espírito Santo, ele não nos ia deixar só, né? Eles iriam enviar o Consolador, algumas traduções auxiliador, mas que eles não iriam deixar só, né? E no livro de Atos a gente fala sobre o ministério do Espírito Santo, né? De Atos, depois de Atos até o Apocalipse, é o Espírito Santo que é o ministério dele, né? O livro de Atos é um texto que se fala sobre o cumprimento de uma das maiores promessas feitas na história. O texto de Atos 2 não nos fala desse derramamento, mas fala também da inauguração da igreja primitiva, porque foi a partir de Atos, né, que começou a igreja cristã. Até então não tinham, né? Eles se reuniam lá nos tabernáculos, então os cristãos, que são os gentios, não podiam entrar, né? Somente os judeus, né? Então a partir de Atos 2 que começam. Quando eles estavam lá, eles ficaram no cenáculo, eles ficaram aguardando a vinda do Espírito Santo, a vinda do Pentecoste. Eles ficaram aguardando por 7 semanas o derramamento do Espírito, né? Que no total dá 50 dias, né? Que é 50 dias depois da Páscoa que os judeus eles comemoram, né? O Pentecoste. Então eles ficaram ali aguardando, eles ficaram ali orando pela busca do Espírito, assim como Jesus falou para eles ficarem aguardando, eles ficaram orando até que se cumpriu o que Joel falou. Joel 2, do 28 ao 36, ele fala dessa promessa, né? E depois que eles foram batizados com o Espírito Santo, que veio o derramamento do Espírito, tinha muita gente, como era uma festa, né, para eles, tinha muita gente de várias nações, várias línguas ali, e aí eles começaram, os 120 pessoas que estavam dentro do cenáculo, eles começaram a falar em outras línguas, né, e essas línguas eles falavam para as pessoas que estavam lá fora compreender o evangelho, né, porque era mais ou menos assim. Vamos ver se eu consigo explicar para vocês. Eles estavam ali, vou dar um exemplo, a gente fala português, e a gente começou a falar em japonês, começou a falar em árabe, para as pessoas que estavam ali, um japonês que estava ali, compreender o evangelho, e quando ele foi embora, ele falar do que ele ouviu, falar de Jesus, que Jesus ressuscitou, né? O evangelho, lembra que eu falei para vocês, o evangelho significa boas novas da salvação. Então, e aí eles começaram a falar nessas línguas, e as pessoas lá fora ficaram se questionando, né? Mas o que está acontecendo com eles? Será que eles estão embriagados, né? E Pedro pega e repreende eles, né? Podemos ver depois ali no versículo 14
que Pedro repreende. Pedro fala assim, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhe, varões judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notáveis, escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados como vos penseis, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que nos deu o meu espírito, derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonho, e também do meu espírito derramarei sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias profetizarão. E foi o que aconteceu ali, né? Uma profecia de Joel estava se cumprindo, né? Em João 14:25, Jesus fala também, tenho-vos dito isto estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos lembrará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto tenho dito. Jesus deixou ali eles esperando o derramamento do Espírito, o Consolador, o nosso auxiliador, para que eles possam ter essa caminhada com Cristo, para que eles possam levar o Evangelho de Cristo, né? Porque eles se questionavam, Jesus foi embora para o céu, mas a gente vai ficar aqui sem ele, né? Por isso que ele enviou o Consolador, né? O Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos convence do pecado, ele nos dá entendimento para a palavra. Muitas vezes a gente tá lendo a Bíblia e a gente não consegue entender a Bíblia. Ora para o Espírito Santo, que ele vai te dar entendimento para isso. Ele faz a gente ter visões do céu, né? A gente tem que ansiar pelo céu, não pelas coisas terrenas, mas sim pelo céu, porque somos de lá e vamos voltar para lá, né? Então, por isso que Jesus deixou o Consolador para que eles possam continuar o Evangelho, para que eles possam continuar levando a palavra, né? E ali Pedro, então, aí o Pedro teve o seu primeiro discurso, né? A partir do verso 14, Pedro discursou, né? Ele fez o discurso, falou que o que estava acontecendo ali era uma profecia se cumprindo, né? Uma profecia de Joel do Antigo Testamento se cumprindo ali, naquele momento. Depois disso, ele deu o primeiro discurso, né? Ele discursou, falou de Jesus, falou da vinda do Messias. Ali ele falou que Deus ressuscitou Jesus, ele morreu, ele ressuscitou, ele vai vir. A partir do versículo 38, ele fala para o pessoal se arrepender, para que eles sejam batizados, ele acredita em Jesus, para pedir perdão dos seus pecados, que o Espírito Santo que habitou neles irá habitar na pessoa também, né? O Pedro, no primeiro discurso dele, 3.000 pessoas se converteram a Cristo. Acreditaram no que Pedro falou, que quiseram receber Cristo. 3.000 pessoas. E ali também a gente pode ver que basta você acreditar, você confessar os seus pecados e acreditar de todo o teu coração. E se arrepender de todo o teu coração, que você já faz parte. Na sequência ali também podemos ver que depois que você confessa Cristo, você aceita, você se arrepende de todo o seu coração, né? Você se arrependeu, você pode pedir a vinda do Espírito Santo, porque ele descerá sobre você. Em Lucas 11:13, eu vou ler rapidinho aqui para vocês. Lucas 11:13 fala assim: pois se vos, sendo maus, saber dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, aquele que lhes pedirem. Então aqui Jesus fala que pede ao Espírito Santo, que ele virá sobre você, ele te dará dons espirituais. Isso aí é um tema para outra aula. Ele lhe dará, ele ajuda, ele está aqui para ajudar a gente. E ali eles pediram o Espírito Santo e desceu sobre eles. E eles perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão,
né, no partir do pão, na oração, ali eles tinham comunhão, era costume deles repartir o pão, repartir o vinho, e ali eles tiveram comunhão. Foi ali que começou a primeira igreja cristã, né? Tentei fazer um resuminho, espero que vocês tenham entendido. Pra mim tá sendo muito difícil gravar esse vídeo, porque eu falo muito, eu tenho muita coisa pra falar, em tão pouco tempo eu não consigo falar tudo, tá? Espero que vocês tenham entendido, tá? Vou deixar umas perguntinhas depois lá no grupo, o pessoal responde, tá bom? Tô morrendo de saudade de vocês, espero ver vocês logo, dar um abraço, dar um beijo em vocês todos, tá? Fique com Deus, rapaz do Senhor.